começar a nossa aula, então, que agora é o nosso horário. Então, bom dia a todos, né? Todos sejam muito bem-vindos à nossa aula, né? Espero que todos estejam muito bem, né? Nossa aula de hoje, nós vamos começar um novo assunto, que é sobre a citologia. Bom, mas o que é citologia? Cito significa célula. Logia significa estudo. Então, citologia é a parte da biologia que é responsável por estudar a célula. Tá? Então, a gente vai ver que grande parte do conteúdo que a gente vai estudar em biologia no primeiro ano é essa parte de citologia. Hoje a gente vai ver o que é isso, né? Um breve histórico, tá? Mas, assim, a citologia é uma das partes mais importantes da biologia. Por quê? Porque praticamente tudo, né? O que forma todos os seres vivos são as células. Então, a citologia é uma das partes mais importantes que a gente tem para estudar, tá? Bom, até ontem, né? Hoje é 26, ontem, que foi dia 25 de abril aí, foi até um dia que descobriram aí, foi a descoberta da dupla hélice, da estrutura do DNA, que é uma estrutura da célula, né, por Otto Crick, que tem muito a ver com o que a gente vai falar em relação à célula. Bom, célula, para que serve célula? O que é célula? Alguém tem noção? Fala para mim aí, alguém, sobre o que você entende sobre célula. Fala para mim, Matheus Alves, o que é célula? O que você entende sobre célula? Vamos lá, Matheus. Peraí, ó, demorou ligar. O que eu entendo como célula? Eu acho célula humana, mais ou menos. Tipo, célula humana. Coisas formadas por células. Mais alguma coisa? Não? Renata, lá do primeiro A. Fala para. Agora você fala, Eduardo, a próxima é você. Fala para mim, Renata, o que você entende por célula? Célula, professor, eu entendo que célula é uma. Como é que eu vou explicar, meu Deus? Fala com essas palavras que você pensar que é. É uma coisa que todos, assim, todo ser vivo, né? Não todo ser vivo, eu acho que menos o vírus, né? É constituído por células, porque. Ai, meu Deus. Ai, professor, eu tô com o trem na boca, não dou conta de explicar. Não, mas você já falou uma coisa importante, né? Todo ser vivo formado por célula, exceção vírus. Beleza. Eduarda, quer complementar? Você já falou muito eu acho que célula são grupinhos microscópicos compostos por... Deixa eu ver se eu lembro. Citoplasma. Eles também definem genética. Sim. Eles é composto por citoplasma, plasma e outro nominho lá que eu esqueci. Eles definem genética e são pequenos grupos e tem vários tipos de células. As mais que eu conheço é procarionte e eucarionte. E uma pergunta, professora. Isso. Deixa eu tirar uma dúvida. Ah, não, deixa. Depois eu tiro, que agora não vai dar para falar que eu esqueci. Enzo, lá do primeiro A, o que você entende por célula, Enzo? Quando fala célula, vem o que na sua cabeça? Célula, professora. Célula, para mim, vem uma matéria genética. Material genético. Tem tudo a ver com genético também, né? Material genético, tá certo, vamos pelo caminho. Quer dizer, então todo mundo, né, deu uma definição de alguma coisa que te lembra que a célula tem a ver, né? Bom, então o que eu poderia dizer que é uma célula? O nome célula veio de cela, né? Por quê? O primeiro pesquisador, a gente vai falar sobre esses pesquisadores que viram isso daí, o primeiro pesquisador a ver célula, ele pegou um tecido de cortiça. O que é cortiça? Sabe rolha que a gente usa para tampar garrafas, tipo garrafa de vinho, tem aquela rolha? Todo mundo já viu rolha, não é isso?
Eu lembrei a pergunta que eu queria fazer. A senhora já está disponibilizando os slides? E eu tô... Aqueles da aula passada eu ainda não coloquei lá, porque eu não consegui ainda baixar a aula. Eu vou tentar hoje baixar a aula, eu não tenho aula à tarde hoje, eu vou tentar baixar. Eu estava até tentando baixar agora antes de a gente começar a nossa aula e não deu certo, mas eu vou disponibilizar eles lá. Se vocês quiserem que eu coloque no grupo, eu posso colocar também, tá? Certo. Mas eu vou colocar no GR8, que é melhor, né? Porque no grupo vai sumindo tanta mensagem, tanta coisa, né? Mas eu vou colocar ele lá também, tá? Então vamos voltar aqui à questão da célula. Então, o primeiro pesquisador, né, quando foi olhar um tecido de cortiça, o que é cortiça? Quando aquelas rolhas que vêm nas garrafas, principalmente garrafa de vinho, ela é feita por um tecido vegetal de uma planta, uma casca de uma planta, chamada cortiça. Então, tem lá uma planta que se chama cortiça, e a casca dela a gente utiliza para fazer as rolhas. E aí, esse pesquisador, esse cientista, ele pegou uma casca dessa planta, que é o que é usado hoje para a gente fazer as rolhas, e levou no microscópio. Essa casca, ela é um tecido morto, certo? Ele não está vivo mais, é uma casca que você tira ali da planta, a planta nem morre, porque é um tecido morto. E aí ele tirou essa casca, né? E ele foi olhar no microscópio. E aí ele viu um monte de retângulozinho, né? De espaços vazios, que aí ele deu o nome de cela, né? Por quê? Ficou parecendo uma cela, tipo de uma cela de uma cadeia, um espaço vazio, né? Então, cela, né, a célula, na verdade, o nome veio, né, de cela, de espaço vazio. Beleza. Bom, mas o que quer dizer célula? A gente fala que célula é a unidade morfofuncional que forma todos os seres vivos. Como assim? Quando eu falo unidade morfofuncional, morfo quer dizer forma. Funcional quer dizer que ela tem alguma atividade, que ela tem uma função, tá? Que forma todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos são formados por célula. Agora, uma coisa muito importante que a Renata falou, né, quando ela deu o conceito dela lá de célula, o que era célula para ela, ela falou uma coisa extremamente importante, né? Ela falou certíssimo e falou uma coisa muito importante, que foi o seguinte: todo ser vivo é formado por célula, mas tem o vírus, né? Bom, e o vírus não é formado por célula. E aí, por exemplo, existe na ciência hoje, né, nos cientistas, uma controvérsia. Muitos acreditam que o vírus é um ser vivo, porque ele tem material genético e ele consegue fabricar proteínas, né? Mas muitos cientistas acreditam que o vírus não é um ser vivo. Outros acreditam que não consideram ele como ser vivo. Por quê? Porque ele não tem a célula, tá? Não tem célula e ele não consegue ter metabolismo próprio se não tiver dentro de uma célula hospedeira. E assim, claro que tudo na ciência, né, muda, evolui, porque a gente vai pesquisando, vai descobrindo novas coisas. Mas até hoje, a maioria dos cientistas acreditam que o vírus não é considerado como ser vivo. Tem muitos que consideram ele vivo, mas a maioria ainda não. Então, ainda, assim, se fosse uma questão de prova, no Enem, alguma coisa assim, se é para considerar vírus como vivo ou não, a gente ainda considera como não, porque ele não tem a questão da célula. Mas provavelmente no futuro ele vai ser considerado como um ser vivo, sim, né? Porque ele tem algumas características que ele faz que é igual dos seres vivos. E tem muitos cientistas que acreditam consideram ele como sendo um ser vivo, tá? Então, célula é a unidade morfofuncional que forma todo o ser vivo. O que quer dizer isso, morfofuncional? É a unidade básica que dá a forma para o meu corpo, que faz o meu corpo funcionar, tá? Então, forma. Funcional é o que faz meu corpo funcionar. Então, meu corpo está vivo porque as minhas células estão vivas, certo? Então, as células são extremamente importantes para o nosso organismo. Tá? Se as nossas células morrem, o nosso corpo morre. Se a gente aparece com a nossa aparência envelhecida, por exemplo, porque as nossas células estão envelhecendo. Tá? Então, as células são extremamente importantes. Teve uma pessoa que levantou a mão, só que aqui eu não consigo ver quem é. Quem levantou a mão aí, por favor? Deixa eu ver aqui se dá para ver. Hã? Pode falar, é o Enzo?
Mariana. Mariana? Pode falar, Mariana. Quando a gente tem febre e a febre é alta, as pessoas dizem que a célula começa a morrer, né? No começo, Mariana, não é a célula que vai morrer. Lembra da aula passada? As proteínas é que desnaturam. Porque as proteínas precisam de uma temperatura adequada para funcionar. E aí, quando a gente está com febre por um tempo maior e uma febre muito alta, as proteínas começam a desnaturar, né? E elas desnaturam, elas param de funcionar. Agora, claro, se eu tiver mais consequência, aí as minhas células vão morrendo também. Mas primeiro é a questão das proteínas, tá? Daria para a pessoa morrer de febre, professora, no caso? Sim, poderia morrer, sim, mas assim, na verdade, não é a febre, ela é uma reação do seu sistema imunológico. Então, eu estou com uma infecção, né? Então, geralmente, claro que a gente dá, por exemplo, eu já tive mesmo, febre emocional. Então, você está passando por um problema emocional, né? Por exemplo, uma morte de alguém, alguma coisa assim, você dá febre. Eu já tive febre por essa razão. Mas a maioria das vezes a gente dá febre, e febre alta, né? É por uma infecção, por alguma coisa que está te causando uma infecção. E aí, se, por exemplo, eu não consigo, vamos imaginar o seguinte, que eu estou com uma infecção e estou com febre alta, e eu não consigo, assim, ir ao hospital, não tenho remédio, né? Eu posso morrer por aquilo, né? Então, quer dizer, aquela febre, mas a febre está sempre associada a essa questão infecciosa. Agora, claro, por exemplo, se é uma questão emocional, né, não vai chegar a te matar, né? Mas se é um processo infeccioso que você está com febre ali, se você não for atendido, não for cuidado, tratado, sim. Por exemplo, tem pessoas que entram em convulsão por causa da febre, né? E aí pode chegar até a óbito, sim, né? Por essa questão. Mas é um caso mais grave. Então, não é que eu tô com uma febrinha baixa e vai acontecer alguma coisa de eu morrer. Não, é um tempo maior de febre e uma febre muito alta. Aí é mais arriscado. Então, febre, ela é uma tentativa do seu corpo de aquecer o seu organismo para matar aquela bactéria ou vírus que entrou ali. Então, quando uma bactéria ou um vírus entra no seu corpo, ele gosta da temperatura do seu corpo. Aí, o que o seu corpo faz? Aquece para tentar matar aquela bactéria. Mas só que quando ele aquece, isso, se ficar muito tempo meu corpo aquecido e uma temperatura muito alta, isso prejudica, né, as minhas proteínas e, em consequência, vai prejudicando o meu organismo, tá? Aí pode levar à morte, sim. Mas se caso a gente não for, mas assim, não é o comum. Se caso eu não for atendido, né, não for medicado, aí sim, tá? Mas eu também tenho a questão da infecção, né? Porque toda febre é um processo infeccioso, a não ser que seja um fator emocional, mas o fator emocional é como se a gente pensasse assim, 1%. Nem é todo mundo que tem um problema emocional, né, que vai desenvolver febre. Então, por exemplo, eu já tive uma vez na minha vida só, né, por uma coisa emocional mais grave que aconteceu, questão de morte, alguma coisa assim. Então, aí eu tive febre e eu não estava doente. Depois eu até fiz exame e não tinha nada. Era fator emocional mesmo. Mas não, fora isso, é perigoso a gente deixar a pessoa com febre por muito tempo. Tá? Mais alguma dúvida, meninos, em relação? Tranquilo? Ó, então aqui. Então, a célula é a unidade básica que forma todo o ser vivo. O vírus, ele não é formado por célula, então, pela maioria, ele é considerado como não vivo, tá? Outra coisa que vocês falaram e que é importante também, né? Até a Eduarda que comentou, é a questão que tem dois tipos básicos de célula, procarionte e eucarionte, a gente vai ver isso. E depois a gente vai ver que na eucarionte existe vários tipos, né? Como no nosso corpo mesmo. A gente tem célula nervosa, adiposa, óssea, muscular, né? A gente vai vários tipos. Então, aqui, um pouquinho dessa história da descoberta da célula. Só que antes de falar dessa história, desse daí, a gente vai falar da teoria celular, que é o que a gente está falando praticamente. Então, essa teoria celular é uma ideia, né, dada por Schleider, Schwann e Eviction. É uns nomes muito lindos, né? Essa teoria celular, ela fala o seguinte, que todos os seres vivos são formados por célula, que as células são unidades morfofuncionais, que é o que nós falamos agora, que é o que dá a forma e que exerce funções para o ser vivo, e que a célula se origina a partir de uma outra célula, através da divisão celular. Então, para eu ter uma célula,
ela surgiu de outra célula. Então, a minha primeira célula surgiu de outra célula. Qual célula? Se eu não tinha nenhuma, surgiu lá do óvulo e do espermatozoide, que se juntaram, viraram uma célula só, e aí foi a minha primeira célula, que a gente chama de célula ovo-zigoto. Então, quando o óvulo da minha mãe se juntou com o espermatozoide do meu pai, virou uma primeira célula, que é a minha primeira célula. E depois essas minhas células foram se dividindo, né, fazendo divisão celular, e aumentou, e eu tenho trilhões de células hoje, tá? Bom, das células, a classificação delas, né, a gente tem dois tipos básicos de célula, que é a célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte, ela só é encontrada em bactérias e cianobactérias, e elas são células que não têm núcleo separado do citoplasma. Então, o DNA dela está solto no citoplasma. E a célula eucarionte é uma célula que tem núcleo separado do citoplasma. E além de núcleo, ela tem organelas membranosas. E aí todos os outros seres vivos, menos as bactérias e cianobactérias, têm célula eucarionte. Bom, em relação às células, essas células, a gente vai ter uma parte histórica aqui, falando de alguns. Robert Hooke, né, de 1935 a 1635 a 1703, né, que foi o tempo dele aí, de vida dele, foi ele que descobriu a primeira célula. Né? Foi ele que viu a célula, né, e falou que era célula, né, um compartimento vazio, porque ele viu a célula da cortiça, que é um tecido morto. Bom, depois dele veio Levenkowski, que desenvolveu um microscópio um pouco mais desenvolvido, tá? E aí eles conseguiram ver um pouquinho mais. Depois veio vindo aí, né, Schlender, Schwann e Vichors, que foi descobrindo, na sequência, estruturas da célula, tá? Então, essa é a parte de quem descobriu a célula, quem foi vendo as estruturas dela, que a gente vai ver mais detalhadamente. Então, quando falar citologia, é o quê? É a parte da biologia que é responsável pelo estudo das células. Tá? Bom, então, citologia, a gente vai estudar as células, e o objetivo dela, então, vai ser a gente conhecer a função dessa célula, o que ela é formada, para que serve cada parte da célula. Tá? É isso que a gente vai estudar na citologia. Bom, em relação às células, a gente falou que tem células eucariontes e células procariontes. Se eu for observar esse esquema dessa célulazinha que fica pulando aí, ela tem uma bola, né, maior com uma bolinha amarelinha dentro dela. Essa bola maior é um núcleo, tá? Essa célula, então, ela é procarionte ou eucarionte? Fala para mim, Ana Carla, lá do primeiro B. Essa célula é procarionte ou eucarionte, se ela tem núcleo? Ah, professora, não sei não. Não. Vamos, então, outra pessoa. Pablo, do primeiro A. Essa célula tem núcleo. Ela é procarionte ou eucarionte? Deu, Pablo? Não? Pablo tá sumidinho aí? Meninos, lembrando que a gente vai ter nota de participação, tá? Então, por exemplo, a Carla não soube, então ela teve uma participação, não soube falar. É normal, eu não sou obrigada a saber de tudo. Tá? Pelo menos dá um feedback aí para saber que você está aqui, né? Que você está participando. Nem que eu não acertei, mas eu estou participando. Tá? Luiz Felipe, fala para mim, essa célula é uma célula procarionte ou eucarionte? Responde aqui no chat, então, Luiz. Está sem microfone? Pode responder se ela é procarionte ou eucarionte, Luiz. Só digitar aí para nós. Professora? Oi, pode falar, Vitor. É o Guilherme. Ah, Guilherme? Ah, porque apareceu do Vitor aqui. Fala, Guilherme. Professora, mas, tipo assim, nós falamos lá, né? Nosso corpo é um monte de células juntas, tudinho lá, né? Mas, tipo assim, como é que elas vai... Tipo assim, você vai crescendo, né? Você vai se desenvolvendo, tudinho. Sim. Então, os trem vai dobrar de tamanho. E elas aumentam junto. Sim. Aí, como que elas aumentam? Seria isso que você queria saber? Isso foi isso. Elas aumentam pela divisão celular.
Então, as células, elas estão constantemente dividindo. Então, por exemplo, quando ocorreu a fecundação do óvulo da sua mãe? Então, o espermatozoide entrou dentro do óvulo, ficou uma célula só. Então, pensa, você não nasceu com uma célula, você já nasceu com trilhões de células. Mas o que aconteceu para aumentar essas células? Foi ocorrendo divisão celular, tá? Muito bem, o colega respondeu que para mim é eucarionte, essa célula é eucarionte mesmo. Tá? Vai ter divisão celular que vai aumentando o número de células. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, da primeira célula até você nascer, ocorreu várias divisões celulares que fizeram com que você crescesse, né, e aumentasse o número de células. Aí você nasceu, vamos supor que você nasceu com 40 centímetros. E hoje você tem 1,70 m, tá? Então, para você, com 40 centímetros, para hoje estar com 1,70 m, você cresceu muito. E para crescer, tem que aumentar o número de células. E aí, essa célula, para aumentar, ela faz a divisão celular. Então, ela vai se dividindo. Agora, vamos pensar assim, eu já sou adulta, já não cresço mais. Mas tem partes do meu corpo que continuam crescendo, como cabelo e unha, certo? Então, cabelo, se eu cortar, né, eu corto ele, no final do ano ele já está praticamente o mesmo tamanho. Ou minha unha, se eu corto ela agora, bem curtinha, daqui uns 2 meses ela já está grande de novo. Por que elas crescem? Cabelo, unha cresce? Por divisão celular. E ocorre divisão celular que faz ela aumentar. Tá? Então, a divisão celular é que faz aumentar o número de células. Tá? E essa célula, como o colega respondeu certinho aí, ela é uma célula eucarionte. Por quê? Porque ela tem núcleo. Não sei se dá para vocês observar, ela pula, né? E ela tem uma outra, essa que está com essa coisinha aqui, parecendo um chifrinho, é a eucarionte vegetal. E tem hora que ele pula numa outra aqui, que não dá para a gente parar, que é a eucarionte animal. Tá? Bom, aqui é um outro exemplo, acho que eu passei demais. Espera aí, só um pouquinho. Isso aqui mesmo. Então, ó, aqui eu tenho também, né, uma outra célula. Essa célula é uma célula de protozoário, de um ser unicelular, né? Bom, no caso do protozoário, essas bolinhas que a gente está vendo, né, essas bolinhas menores que ficam tipo meio que piscando, são os 2 núcleos que ele tem. Então, ele tem 2 núcleos. Essa coisa maior, tipo mais escurinha, né, que ficou com umas bolinhas verdes dentro, é um vacúolo. É como se fosse uma estrutura que guarda água para ele, que armazena água. Mas aqui ele tem 2 núcleos, ó. Tá? Então, é uma célula eucarionte também. Tá? Então, professora, pode falar. Em qual slide que tá? Estou no slide 7. Ah, tá, obrigada. Uhum. Aqui, nesse desenho, né, a gente tem, só para a gente ter noção do tamanho que ela é. Tá vendo que lá em cima, onde está mexendo, né, tá um azulzinho lá, tá vendo que tem tipo uns pauzinhos, uns risquinhos? Isso são as bactérias, né? Então, as bactérias, elas são muito pequenininhas, bem menores que as nossas células. Aí você vê nessa imagem que está mexendo aí, vem uma célula, uma outra célula, e ela vai comer as bactérias. Que célula que pode fazer isso? Por exemplo, no nosso corpo, a gente tem uma célula chamada de macrófago. Macrófago, por quê? Porque é uma célula macro, porque ela é uma célula grande, fago, porque ela come. É uma célula que come todo agente estranho que entra no nosso corpo. É uma célula de defesa. Então, entrou um monte de bactérias, que são esses risquinhos, que está lá nessa parte em cima, né? Só uns risquinhos, nesse desenho azul. Essas bactérias que estão aí, vão ser fagocitadas, vão ser comidas pelo macrófago, que é uma célula branca do sangue que tem a função de fazer defesa. Tá? Então, as bactérias são bem pequenas, as células dela. A célula da bactéria, ela é bem diferente da célula eucarionte. A célula da bactéria é uma célula procarionte. E o que essa célula da bactéria falta, né, em relação ao eucarionte? O núcleo. Então, se você observar aqui, você não tem aquela bolinha do núcleo. Você tem isso aqui, ó. Tá vendo que tem uma coisa dentro da célula amarelada, que está alongada? Isso é o que a gente chama de DNA. O local onde o DNA está, eu dou o nome de nucleóide. Tá? Ela não tem núcleo separado, o DNA está solto no citoplasma. As bolinhas em azul que aparecem aqui no citoplasma são ribossomos. Tá? Essa coisa verde toda no caso, é o citoplasma. Tá?
Aqui a gente tem o mesossomo. O que é o mesossomo? É uma dobradura da membrana plasmática. Depois vem de vermelho, um risquinho que circula toda a célula por dentro de vermelho. Eu tenho a membrana plasmática. O outro risquinho por fora, de amarelo, seria a parede celular, tá? E depois eu vou ter a tal da cápsula, que é a estrutura que protege a célula. E algumas células de bactérias podem ter flagelo. O que é o flagelo? Esse rabinho aqui, ó, que parece uma cauda, que ela usa para bater e se locomover, tá? Então, célula procarionte é uma célula que não apresenta núcleo, né, nem organelas membranosas. Se eu for comparar essa célula com essa outra aqui, quer ver? Vamos ver essa do desenho. Cada desenho que está aqui dentro do interior da célula é uma organela. E o núcleo está aqui. Então, quer dizer que essa célula tem várias organelas. E o que seria organela? Organela são como se fossem órgãos para a célula. Assim como eu tenho um órgão chamado de fígado, que faz a desintoxicação do meu corpo, na célula tem uma organela chamada retículo endoplasmático liso, que também faz função de desintoxicação. Ela funciona para a célula como fígado. Tá? Então, cada organela é como se fosse um órgão para a célula. Eu tenho que imaginar a célula, e é assim que ela é, né? Porque realmente é isso que ela é, como sendo um ser vivo. Até eu que sou pluricelular, cada célula minha, ela é viva. E cada célula minha tem que alimentar, tem que respirar, tem que digerir, certo? Assim como uma célula, um ser unicelular faz. Então, se minha célula não respira, não alimenta, não faz a digestão, essa minha célula morre. E aí aquele tecido vai morrer. Então, por exemplo, quando a gente fala ali que ocorreu lesionou um tecido, aquele tecido morreu, o tecido são células, aquelas células daquele local morreram, né? Então, as células, elas são... Pode falar, Alana. Então, cada desenho daquilo que tem dentro da célula é uma organela? Isso, então, nesse desenho aqui, cada desenho desse é uma organela. E cada organela é como se fosse um órgãozinho. Estilo, a gente tem um órgão para respiração, pulmão, tá ligado à respiração, né? Lá na célula, tem uma organela, né, que não chama pulmão, mas chama chama mitocôndria, tá? E ela é responsável pela respiração. Eu tenho estômago, que é ligado à digestão. Eu tenho na célula uma organela chamada lisossomo, que é ligada à digestão. Então, a organela é como se fosse o diminutivo do órgão. Tá? É um órgão pequenininho que eu tenho na célula. E cada organela tem uma função para a célula. Então, na célula eucarionte, ela tem núcleo e organelas membranosas. Na célula procarionte não tem núcleo e nem essas organelas membranosas. Tá? Eu queria passar um videozinho para nós aqui, mas eu vou ver se dá para a gente... Vamos ver se vai dar para a gente assistir aqui. Aí ele está carregando, vamos ver se vocês conseguem ouvir. É só para a gente ver essa questão de movimentação da célula mesmo. Professora? Fala. Eu ouvi dizer que a gente vai sair mais um pouquinho mais cedo hoje. Não ouvi dizer isso, não. Vamos lá, gente? Olha só. Enquanto vai carregando, né? O objetivo de hoje que a gente tem de lembrar é essa parte. De que é a célula e os dois tipos. Né? Vocês estão conseguindo ouvir? Professora, travou. Travou. E não tá saindo som, não. Vixe, até o aplicativo quer que você libera nós mais cedo. Pois é, uai. O aplicativo tá falando, libera eles mais cedo, libera eles mais cedo. Vocês estão conseguindo... A minha internet deu uma queda aqui. É um sinal para liberar nós mais cedo. Vocês estão conseguindo ver a minha... não é nada. Vocês estavam conseguindo ver aí do negócio do YouTube aí? Deixa eu só colocar o último slide aqui. E aí... Aí até o Vitor Eduardo escreveu assim, a gente não ia sair hoje mais cedo? Olha, eu ouvi dizer que a gente ia sair hoje mais cedo. Olha só, gente, vamos voltar
compartilhar o vídeo ou não? A parte lá do... Professora, tá travando. Travando, né? Não, vou deixar. Faz o seguinte, eu vou deixar ele aqui, depois eu vou colocar o link para vocês. Carrega. Pronto, vamos fechar esse som aqui, que aí já deu. Pronto. Olha só, eu vou deixar depois esse link desse vídeo para vocês assistirem, tá? Porque tá travando, não tá com certo. E aí a gente vai concluindo essa parte aqui, né? Porque tá faltando pouco e a gente conclui esse assunto. Então, ó, o que eu tenho que saber nessa aula? Que a célula é a unidade básica que forma todos os seres vivos. Então, todo ser vivo é formado por célula. A gente tem a exceção, que é o vírus, que não é formado por célula. Bom, uma célula, para ela surgir, ela só surge de outra pré-existente. Então, eu surgi da união do óvulo com o espermatozoide. Então, uma célula só, que depois acabou se dividindo, tá? E deu origem a várias outras células. Outra coisa que é importante, que a gente tem que lembrar, é os tipos de célula que a gente tem. Então, a gente tem 2 tipos básicos de célula. Célula eucarionte e célula procarionte. As diferenças entre elas. Na célula procarionte, né, as células eucariontes são as células que têm carioteca. O nome eucarionte, eu significa verdadeiro. Carionte quer dizer carioteca. Então, é uma célula que tem uma membrana chamada carioteca, que envolve o material nuclear e separa esse núcleo do citoplasma. Tá? E essa célula eucarionte, além de ter, né, a carioteca, ela também tem organelas membranosas. Tá? Essas organelas são como se fossem órgãos que a célula tem, e cada organela dessa executa uma função para a célula. Nas células procarióticas, são células que não possuem carioteca, então o material nuclear fica solto no citoplasma, tá? Então ela não tem núcleo, né? E elas também não possuem organelas membranosas. Bom, as células eucariontes eu vou encontrar em que tipo de ser vivo? No reino protista, ou protoctista, que é o nome mais atual. O reino protista eu vou ter protozoários e algas. No reino fungi, quem faz parte do reino fungi? Cogumelo, orelha de pau, bolor. No reino plantae, que é as plantas, né, os vegetais. No reino animal, todos têm célula eucarionte. O que é célula eucarionte? Célula com núcleo. E as células procariontes a gente só encontra no reino monera. Quem que faz parte do reino monera? As bactérias e cianobactérias. Então, só eles é que tem uma célula que não possui um núcleo individualizado, certo? Então, aqui, célula eucarionte tem núcleo separado do citoplasma e todos os seres vivos têm célula eucarionte menos bactérias e cianobactérias. Célula procarionte não tem núcleo e não tem organelas membranosas. A única organela que a célula procarionte tem é o ribossomo. E aí esse ribossomo eu encontro tanto na procarionte quanto na eucarionte. E quem tem célula procarionte? Quem tem célula procarionte são as bactérias e cianobactérias. Então, célula procarionte é uma célula que não apresenta núcleo nem organelas membranosas, certo?